final de 97, eu tive um problema numa mudança, fiquei com uma hérnia de disco terrível, né, que me deixou assim, de cama 1 mês, sem conseguir andar. Quando eu saí da cama e estava assim, me arrastando com muita, né, dificuldade, eu lembro que eu tinha que cumprir um compromisso de uma agenda e pregar em outro estado, né? E lá fui eu para pregar. Mas a viagem me fez piorar um pouquinho, né? Estava melhorando o quadro, mas aquele tempo todo da viagem, sentado, forçando. E eu lembro que para eu subir, né, sair da cadeira onde eu estava, chegar até o púlpito, eu brinco que foi quase uma eternidade, porque eu literalmente me arrastava. Quando eu cheguei lá, não precisava explicar nada para ninguém. Mas mesmo assim, o que eu fiz? Fiquei debruçadinho na mesa. Eu falei, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Tive um acidente, estou com a hérnia de disco séria, estou em crise, estou com dor, vim para honrar minha palavra, mas está difícil até ficar em pé. Então, vocês me perdoem, eu vou ficar debruçadinho e estou pregando o tempo todo desse jeito. Lá pelo final, o Espírito Santo me traz uma palavra de conhecimento do meu espírito, nítido e claro. Chame à frente todas as pessoas que estão sofrendo de hérnia de disco. Eu comecei a rir. E do jeito que estava rindo, falei, gente, casa de ferreiro, espeto de pau. Falei, eu nesse estado, acabei de receber uma palavra de Deus. Chame à frente os que estão sofrendo de hérnia de disco. E o Senhor me falou algo que eu nunca ouvi, nem antes nem depois. Eu vou curar todos. Gente, mesmo quando nós estamos num ambiente de cura, não é todo mundo que tem o mesmo problema. Não é todo mundo que você ministra, né, que recebe por inúmeros motivos, inclusive muitos deles além da nossa capacidade de explicação. Mas eu falei, se você consegue crer na palavra de Deus e tiver esse problema, ninguém vê por outro problema, que eu não oro por outra coisa. Mas se tiver, vem à frente. O auditório devia ter umas 400 pessoas. Uns 20 vieram para frente. Eu falei, certeza que todo mundo é hérnia de disco? Sim. Eu falei, vamos separar para eu saber por onde eu começo. Aí eu falei, quem está com dor, em crise, vem para o lado de cá. Quem não está sentindo dor nesse momento, espera do lado de lá. Porque eu falei, a melhor forma de ver se Deus vai agir é para quem está sofrendo, para quem tem como averiguar. Só 3 ficaram do lado de lá. A maioria veio tudo do lado de cá. Eu falei, todo mundo zoado assim? Alguém falou que nem o senhor. Ok. Aí lá vou eu orar. Deus está aqui para curar a hérnia de disco. Gente, eu me senti um pateta. Eu disse, Deus não faz isso comigo. Mas eu fui lentamente, desci. Eu lembro quando eu cheguei perto do primeiro, imaginando que não estava inspirando nem um pouco de confiança. Só olhei para ele e falei, você está pronto? Ele falou, estou. Na hora que eu estendi a mão para tocar nele. Gente, foi quando saísse um tiro de canhão do meu ombro. Uma coisa correu e foi sincronizado, né? Eu estava com a mão em movimento. A hora que eu toquei na testa dele, eu senti que aquele calorão que correu no meu braço, né, saiu pela ponta da minha mão. Eu vi a reação dele. Eu deduzi. O que saiu daqui entrou ali. Falei, o que acontece? Ele falou, entrou um negócio quente a hora que o senhor me tocou. Falei, procurador. Meu Deus, não tem mais. Aí tudo que você precisa na hora de administrar cura é o primeiro dar certo. Aquilo mexe com a fé de todo mundo. A hora que ele começou a pular, dançar, não tem mais nada, eu olhei para o segundo e falei, você está pronto? Ele falou, estou pronto. A hora que estiquei a mão, a mesma coisa. Nunca senti isso antes, nunca senti depois, não estou criando regra nem doutrina. A hora que estendi a mão, ele reage semelhante ao primeiro. Eu falei, esquentou aí? Ele falou, não, então é uma coisa fria. Eu falei, estava quente quando saiu daqui, o problema do termostato é contigo. Eu falei, a dor. Meu Deus, não tem. Gente, um por um, ele sendo curado na hora. Só que entre um e outro, como é que eu andava? Depois de uma meia dúzia, eu pensei, eu tenho que pegar isso para mim também. Mas ficaria muito feio eu botar a mão em mim mesmo. Aí eu tentei discretamente, tipo mulher grávida, botar a mão nas costas, não sentia nada. Botava no outro, tiro de canhão, calor, né? Botava em mim, nada. E eu fui vendo aquelas pessoas, uma por uma, ser curado. E quando terminou, para não dizer que eu estava do mesmo jeito, um pouquinho pior pelo esforço. Eu lembro que o palco era um pouco mais baixo do que esse. E quando terminou a reunião, eu sentei no palco, eu estava assim, meio desgostoso com Deus. Eu falei para Deus, todo mundo foi curado. E eu estou no mesmo estado. Falei, se alguém me acusar de falta de fé, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial. Eu parei de pregar na hora. Nesse estado, eu fiz esse papel de pateta, falei para Deus, porque eu criei na sua palavra. Eu criei que o Senhor ia fazer o que o Senhor fez nos outros. Como é que não tem fé? Aí eu falei, se alguém acusar de falta de unção, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial. Tiro de canhão, nunca aconteceu antes. O calor correndo do braço, a unção era perceptível. E eu falei para Deus, por que é que eu não recebi? O Espírito Santo falou comigo nítido e claro, eu não esperava pela invertida. Ele falou, o propósito dos dons do Espírito que operaram em você são para edificação de outros e não para edificação pessoal.
Eu falei, então eu vou ter que esperar um aparecer, me revelar, me chamar para resolver meu problema. O Espírito Santo falou comigo, ou isso, ou você decide usar a fé que você prega. A responsabilidade é sua. E naquele dia eu percebi que mesmo botando a mão, tentando entrar na onda, eu estava vendo as pessoas serem curadas por uma manifestação da unção, de uma determinação de Deus. Mas eu percebi que minha fé não estava pronta para aquilo. Mas sabe o que eu fiz? Chamei a responsabilidade, falei, eu vou resolver isso. E não importa o tempo que leve. Foram 6 meses, confessando a palavra de Deus todo dia, tudo quanto é versículo de cura, né? Tudo quanto é reunião. Gente, nas células, assim, eu quase acelerei a calvície de tanta posição de mãos. Não tinha lugar que eu estava, que eu não orasse, que eu não declarasse, que não pedisse oração, até que um dia, finalmente, desapareceu. Outro dia alguém perguntou, pastor, como foi? Eu falei, não sei, estava num batismo. Né? Nós fazíamos o batismo num rio, era um lugar bonito, tinha um piquenique. E alguém falou, pastor, a moçada está pulando lá do alto da cachoeira. E nós estamos preocupados, será que não dá para o senhor dar uma averiguada ou até regular para a gente não ter nenhum imprevisto? Aí cheguei lá e falei, gente, vocês estão se arriscando aí. Aí um falou para mim, pastor, eu sou bombeiro. Já mergulhei, é fundo, não tem perigo de achar pedra, não tem sucção subterrânea. Ele falou, e eu estou de olho, se o senhor precisar, inclusive sou o salva-vida, pode ficar tranquilo. Falei, certeza, não tem problema? Ele falou, certeza. Falei, então vou pular também. Foi de quase 30 anos atrás, né? Subi, em vez de só mergulhar para lá de pé ou de ponta como eles, ainda resolvi dar uma de exibido. Irei de costas e dei um mortal, para cair de pé. Quando eu dei um mortal, um gritou, as costas! E foi só nesse momento, antes de dar o tibum dentro d'água, que eu lembrei que eu não poderia ter feito. A hora que eu saí, ele falou, não doeu. Eu falei, nadinha. E aí eu fazia todos os movimentos. Honestamente, eu não sei se aconteceu naquela hora, se aconteceu antes, mas foi a hora que eu percebi. O que eu entendi e eu decidi usar para a minha vida. Nós precisamos parar de transferir para Deus. Um homem rico pode fazer uma doação generosa para você ou para qualquer causa. O fato de ele ter o poder não significa que ninguém vai receber nada. Ele tem a capacidade financeira. Agora, se ele quiser, a conversa começa a mudar. E muitas vezes nós olhamos para Deus quase como assim, o senhor pode, o senhor talvez queira, mas se não está fazendo, não deve estar querendo. Por quê? A gente não entende essa dinâmica de acesso da fé do lado de cá. E nós precisamos chamar a responsabilidade. Quem está entendendo?